Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, meus irmãos e você que está aí do outro lado. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós aqui também estamos bem, sempre firmadas, olhando para Ele. Com dificuldade, olha para Ele. Com problema, continuamos olhando para Ele. Com desafios, continuamos focadas nele. E assim a gente vai crescendo em Deus e o poder dele vai se aperfeiçoando no momento que a gente pensa que está tudo perdido. Não é verdade? Bom demais estar aqui com vocês, mais uma manhã na presença desse Deus tão lindo, tão grande, tão poderoso, tão fiel, tão justo, tão verdadeiro, tão amigo. Ele é top de linha. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente só tem motivo para agradecer, né? Acordamos mais um dia com fôlego de vida, fluindo dentro de nós. Isso é espetacular. Então, assim, independente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, estamos vivos. E se o fôlego de vida está fluindo, se tem oportunidade de mudança, de transformação, né? E nesta manhã eu parei aqui, eu estava pensando em algo que eu estou meditando desde quinta-feira, né? Algo que era perceptível já, mas quanto mais a gente vai analisando, vai colocando a alma para meditar, mais revelação o Espírito Santo de Deus vai nos trazendo, né? Quanto mais a gente deseja buscar, aprender, meditar na palavra, orar, mais discernimento vai surgindo, né? E nesses dias, né, eu faço um curso da nossa igreja, que eu falo da nossa igreja porque é numa página que foi criada por ela, mas é um curso que vem do coração de Deus. A gente faz online, a gente faz presencial, mas ele tem também online. E eu iniciei um curso sobre intercessão, né? Sobre o que é intercessão, a importância de interceder. Mas para que eu entre nesse método de interceder, da consciência da importância do que é intercessão, eu preciso saber o poder que a intercessão tem, como ela pode acontecer nas nossas vidas, né? Qual a importância, né? O que temos em nós, o que está dentro de nós. Temos que ter as percepções para poder a coisa fluir como deve. E eu comecei ontem, né, um curso, né, sobre intercessão, que já estou na terceira aula e é poderoso demais. Quando a gente para estudar a palavra, né, meus amigos, meus irmãos, você que está aí do outro lado, é algo tremendo, vai gerando, vai nos ajudando, vai nos dando norte, vai nos fortalecendo, vai, né, assim, a gente vai gerando mais, né, com a maior percepção. Mas a gente não vai falar sobre a intercessão neste momento. A gente vai pincelar algo que eu creio que Deus quer trazer mais forte em nosso coração nesta manhã. E que você possa anotar, para que você continue lendo, meditando, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai lhe dar mais. Como tem me dado, está me dando, porque eu estou desejando, ele vai também lhe dar. Basta a gente desejar, né? E a gente vai pincelar 3 versículos que vai nos ajudar a compreender melhor, né, essa presença tão gloriosa que temos dentro de nós, porque tudo parte dela, né? Desde que a gente abre o coração e se entrega a Ele, a vida dele vem habitar em nós. Que coisa tremenda, né? Então é nesse foco que nesta manhã a gente vai trabalhar um pouco, meditar um pouco, né? E eu quero convidar você que está aí do outro lado, se você estiver fazendo alguma atividade, deixa o áudio, né, alto para que você escute, né? Porque eu tenho certeza que quando a gente se desprende
das nossas, né, atribuições para dar atenção ao que Deus quer falar, com certeza é transformador, é impactante, gera, não é? E nesta manhã o Senhor reservou para nós. Mas antes de a gente iniciar a meditar um pouco, vamos... Ai, desculpa, tô um pouquinho com sono, mas vamos embora. Vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por mais um dia, né? Hoje é 5 de março de 2026. Meu Deus, como o tempo tá voando. A gente rompeu o ano agora, recente. A gente já tá no mês de março. Meu Deus, como o tempo corre. E ele foi criado para correr mesmo. Mas quando a gente fala em correr, é porque ele está se abreviando, está sendo mais rápido do que antes. Né? Tantas coisas acontecendo. Mas o importante é a gente saber que a gente permanece e continua focados no Senhor. A vida dele está em nós, não estamos sozinhos. E ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos direcionar, né? Não só nesta manhã, mas a todo momento das nossas vidas. Não é verdade? Porque se nós somos templo dele, ele habita, ele mora, então ele está conosco. Para onde a gente for, ele está com a gente. Não é verdade? Não é tremendo isso? É porque muitas vezes a nossa alma não para meditar nisso. Mas nesta manhã a gente vai focar sobre isso. E eu tenho certeza que muita luz vai chegar para nós, né? Para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, te damos graças, te damos honra. Exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome. Queremos te dar graças por mais um dia. Por mais uma manhã que o Senhor nos oportuniza de estarmos aqui. E para aprender, Senhor, é algo glorificado, é algo glorificante podermos ter essa oportunidade de crescer em Ti, de aprender das Tuas verdades, para que gerem, né, cada vez mais aquilo que já está no nosso homem interior, no nosso espírito recriado. Porque à medida que a gente busca, o nosso espírito recriado manda informações para a nossa alma. E quando a gente medita, a gente vai renovando. E quando a gente renova, a gente fala conforme e a gente anda conforme. A coisa acontece no natural. Sabemos que o natural é regido pelo espiritual. E nós podemos, Pai, através das nossas orações, da nossa busca, da nossa intercessão, a gente gerar, a gente fazer a coisa acontecer. E é para isso que eu estou aqui junto com o Espírito e junto com meus irmãos que estão do outro lado, que estão online e que vão assistir essa live. Para que a gente cresça na graça e no conhecimento das tuas verdades, independente de cansaço, de problema, de dificuldade, estamos aqui para aprender de você, Espírito Santo. Faça como lhe apraz, estamos aqui com o coração aberto, desejosos e receptivos para receber nesta manhã aquilo que você quer trazer para nós. E uma coisa nós iremos, né, cada vez mais praticar essas verdades para que elas se manifestem nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nome poderoso de Jesus. Amém? Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus por isso, queridos. E como eu disse para vocês, eu quero pedir perdão para vocês porque eu estou bocejando muito, é porque eu estou com sono. Eu estava com muito sono, quase não conseguia nem entrar, mas eu digo, vou entrar. Porque o desejo do Espírito era mais forte do que o cansaço do corpo e do sono. Né? Glória a Deus por isso. E vamos continuar. Então, se eu bocejar, você aí, ó, desconsidera esse bocejo, mas atenta para o que o Espírito de Deus quer trazer para mim e para você. Amém? Então, como eu disse, desde quinta-feira que eu estou pensando, meditando em algo que eu escutei na aula, né, num dos cursos que eu estou fazendo. E esse curso é falando sobre o fruto do Espírito. Né? E para você que não sabe, não conhece o que é o fruto do Espírito, é nada mais do que a prática e a manifestação do amor de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o fruto do Espírito é um fruto, é o amor. E esse amor já foi derramado em mim e você, como diz em Romanos 5,5. Você vai anotando, depois você vai meditando e conferindo, né? Que é importante. Então esse amor já foi derramado pelo Senhor.
em nosso espírito. Né? Mas esse fruto, ele é como uma semente. E toda semente precisa ser regada para que ela dê mais frutos. E uma coisa que eu aprendi, né, inclusive, né, eu já tinha ministrado sobre o fruto e os pontos do fruto, né, que o fruto é o amor, sobre os pontos do fruto, que é a alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, que você pode ver lá, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler. E quinta-feira, nessa aula, foi ministrada ao nosso coração, através de uma ministra de Deus, que fala... que trouxe à luz e trouxe mais revelação referente a isso. Né? E eu estou meditando sobre isso, porque até então eu achava que o fruto é o amor e a alegria eram os bares. Né? Como a gente fala, muitas ministrações, muitas pessoas de Deus que ministram sobre isso, né? Que o fruto do Espírito é o amor. E a alegria, a paz, longanimidade, domínio próprio e os demais, é como se fosse o gomozinho do fruto. É como a laranja cravo e os gomozinhos são esses. Só que chegou a revelar mais revelações para nós, para a glória de Deus na quinta-feira, né? Essa quinta-feira passada. E o fruto, queridos, ele é o amor que já está derramado em nós, que é como uma semente e precisa ser regada, germinada para que ela floresça. E a alegria e a paz é consequência do que eu amo. Se o amor é o fruto, porque eu e você ama, eu sou alegre. Pega aí. Se eu e você ama, se pratica o amor, porque a gente sabe, né, que o nosso Deus, a essência dele, ele é o amor. E a nossa essência é amor, é amar. Então, se a gente ama, a gente é alegre. Se a gente ama, a gente tem paz. Se a gente ama, a gente é longânimo. Então, o fruto do amor que já está dentro, se eu ando conforme ele, se eu tenho a consciência dele, e a gente vai tratar a respeito, eu vou ter alegria, eu vou ter mansidão, eu vou ser longânima. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa gloriosa. Meu Deus, como é lindo quando a gente busca, quando a gente deseja, quando a gente escuta, quando a gente vai chegando luz. Vai chegando mais luz pra gente. E glória a Deus por isso, né? Então, o que é que eu vou tratar sobre isso? Vamos primeiro entender que esse amor já foi derramado. Vamos entender, foi derramado pelo Espírito. Vamos entender quem habita em nós. Vamos dar uma maior ênfase, uma maior importância. Vamos ter uma maior consciência nesta manhã. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Se você não está com Bíblia, não tem problema. Preste atenção. Anota se possível. E depois você vai estudar mais. Tá certo? Então a gente vai abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 6, 19. Que diz assim: não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? O que eu venho meditando desde quinta-feira é o seguinte, é algo que eu ouvi, continuei meditando e desejando. A Bíblia diz que a própria Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Não é verdade? Amém. Glória a Deus por isso. Se o Espírito Santo habita em mim,
e em você, no nosso homem interior, no nosso espírito recriado, ele é o mestre, ele é o professor, né? Então a própria Bíblia já está dentro da gente. A presença de Deus já está dentro. Então, se a presença é suficiente, ele é tudo, então tá a Bíblia, tá o Espírito Santo. E tudo na Bíblia foi inspirado e escrito pelo Espírito Santo. Escrito por homens inspirados, mas foi, né, distribuído, foi dado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo mora onde? Aí dentro de você, dentro de mim. Então, toda a Bíblia já está dentro. Tudo que eu e você precisa já mora dentro de nós. Meu Deus, eu não paro de pensar nisso. Então você diz, pronto, Fabiana, aqui, o que é que você está querendo dizer, queridos? Eu estou querendo dizer para a minha alma e para a sua alma que tudo que eu e você precisa já habita dentro de nós. No nosso espírito. No nosso espírito recriado. Se você se rendeu ao Senhor, se eu me rendi ao Senhor, já está dentro de você, dentro de mim morando. Aí o que é que a gente traz mais à consciência? O que é que aí você pode trazer mais à consciência? A gente acabou de ler que nós somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele é Deus, não é? O Espírito Santo. E se ele habita dentro de nós, a maior capacidade existente já está dentro da gente. O mestre por excelência, o professor das nossas vidas, ele habita dentro de nós. Precisamos entender que a maior força existente, o que é que você está precisando hoje? O que é que eu estou precisando? De força, já está dentro da gente. A mesma força que ressuscitou Jesus habita dentro de mim e de você. E a nossa alma precisa compreender isso. Porque nosso espírito já sabe, porque está lá a presença. Agora ele manda informações para a nossa alma. Quanto mais a gente lê a palavra, porque a palavra já está dentro também, está aqui como manual para a gente estudar. Muitas vezes a gente pode dizer, mas eu não estou compreendendo, mas o professor por excelência habita dentro da gente, então só é a gente pedir auxílio que ele vai nos ajudar, vai nos capacitar, vai nos revelar aquilo que eu e você precisa. Aí dá informação para a nossa alma, que ela precisa ser renovada a cada momento, a cada dia, como diz Romanos 12, você lê 1 e o 2. O 2 vai dizer que a gente precisa transformar, mas o 1 vai explicar como deve ocorrer essa transformação. Por isso que é importante em Romanos 12, 1 e 2. Aí quando eu medito, eu vou renovando minha alma, minha mente. Os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes vão sendo renovadas, porque é aqui que comanda, é aqui que gera, não é? Então eu vou falar conforme e vou andar conformes. Não é verdade? Então o que é que eu quero fazer você meditar? Se a gente é templo do Espírito, tudo que a gente precisa já está dentro. Só precisamos meditar mais, desejar mais, para que aquilo flua, para que aquilo venha para aqui, ó, e a gente usufrua. Porque se vier para aqui, se a ficha cair aqui, cada vez mais, eu vou falar conformes. Se eu falar conforme, eu vou gerar no espiritual acontecer no natural. E a área que eu e você precisa, a gente fala conformes. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que dentro da gente, como tem o Espírito, como tem a vida de Deus, há uma fonte. Ele é a fonte.
a fonte inesgotável. Aleluia. Vamos lá para João. Ô, glória. Eu entrei um pouquinho. Não, pode sentar. Ô, glória. Olha, João 7,38. Abre aí, medita mais. Aqui, Jesus ainda, esse texto, Jesus ainda não tinha, né? Não havia ainda sido glorificado. E quando o Espírito Santo só começou a habitar em nós, após Jesus morrer na cruz e nos conceder, ele ressuscitou, aí ele veio, declarou, falou para os discípulos, e quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo de Deus para morar na gente, né? Mas olha o que aqui falava, a promessa do Espírito, que hoje eu e você já tomamos posse dessa promessa, né? Essa promessa ela já acontece, ela já é realidade para nós, né? Que é o Espírito Santo habitando na gente, morando na gente. Olha para aqui o que diz. No último dia, o João 7, 37 e 38. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É uma fonte inesgotável. E uma fonte, ela não fica parada, uma fonte, ela gera. E ela está dentro de nós. Queridos, olha o que a mente precisa compreender. Somos templo do Espírito Santo. Meu Deus. E eu ouvi até da ministra. E eu fiquei pensando também, como pode algo tão grande, um Deus tão poderoso, a vida dele habitando na gente, um ser tão grandioso, morando dentro de um templo tão pequeno? Meu Deus, só sendo ele, só sendo o autor da vida, que é capaz de fazer com que isso ocorra dentro de nós. E ele diz em sua palavra que a gente é templo dele, né? E a Bíblia também continua, vários versículos podem nos dizer que existe uma fonte, a fonte é ele, uma fonte inesgotável, que fluirão rios de água viva, rios, não é só um rio não, rios de água viva, que se renova, que gera, que não para, e está dentro de mim e de você. Amém. O que é que eu e você precisa? A Bíblia está completa de informações, de poder, de necessidades supridas para nós. E se essa Bíblia habita dentro da gente também, porque quem executou, né? Quem inspirou toda a palavra foi o Espírito Santo e ele mora em nós, então está disponível dentro de nós também. Não é verdade? Então o que é necessário para a gente usufruir? O que é necessário para a gente acreditar, confiar, para poder gerar? É exercer fé. E eu e você só vai conseguir exercer fé à medida que a gente busca a palavra, entende como tudo foi muito programado pelo nosso Senhor. Ele é maravilhoso, ele é lindo demais. Ele sabia que a gente é um ser falho, que a gente está em crescimento, que a gente ia precisar da vida dele dentro da gente, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos corrigir, para nos fornecer o que é necessário, né? Pegar junto conosco, por isso que ele colocou a vida dele. Ele subiu ao céu, mas ele disse, Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou deixar outro Consolador, que é a parte dele também, que é o Espírito Santo. E assim tá, mora dentro de mim, mora dentro de você. A vida, o poder ressuscitador, o poder que eu e você precisa, no momento que a gente está mais fragilizado, é um momento que a Bíblia diz que a nossa fraqueza, na hora da nossa fraqueza, o poder vai fluir, o poder vai fazer a gente gerar.
É algo que se você pensar, eu pensar com a mente, né? Se não for uma mente renovada em Deus, não vai compreender. Vai dizer, como pode? No momento que eu estou mais fragilizada, no momento que eu estou mais fraca, a Bíblia diz que quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Quando eu olho para aqui, gerado, renovado por aqui, pelo Espírito, que é de lá que vem as informações. Por isso, queridos, é importante a oração em línguas. Porque quando a gente ora, a gente está falando diretamente com o Senhor. A gente está se renovando, a gente está se reciclando, a gente está se fortalecendo. A gente está, né, cada vez mais fazendo gerar aquilo que já está dentro. A gente falou sobre o amor que já está dentro também de nós, né? O amor é um fruto. Então, se eu amar, quando eu gero, eu amo. Quando eu amo, eu sou alegre. Quando eu ando em amor, eu sou longânimo, como eu falei no começo, né? Veja como tudo está atrelado. Mas a alma da gente precisa compreender. A gente precisa parar, meditar para a gente compreender melhor. Porque já está tudo dentro. O que é que eu e você precisa? Suprimento já está dentro de mim e de você. Oh, glória a Deus. Cada vez mais. Sente, mamãe, sente. Sente. Cada vez mais que a gente medita, que a gente busca, mais vai tratando, sabe? O Espírito vai tratando dentro de nós. Existem muitas áreas para a gente melhorar, para a gente buscar, para a gente crescer. Muitas. Né? E são áreas que a gente precisa ir avançando. E a gente só avança se a gente estiver buscando na palavra, meditando esta palavra. Né? Por mais que esta palavra habita dentro também, a Bíblia toda. Que coisa linda, eu ainda não tinha escutado isso. Toda a Bíblia está dentro da gente. Ah, então eu não preciso ler a Bíblia? Não, claro que você precisa. Ela já está dentro, porque quem inspirou foi o Espírito aos homens, né? A revelação. Porque a palavra é Deus. Deus está dentro da gente, a vida dele está dentro. Né? O Espírito está ali, ó, fortalecido, mas a gente tem uma alma. Se a gente não renovar lendo, meditando, orando, buscando, lendo, orando em línguas, né, renunciando, a gente não vai compreender, ela não vai ser renovada. Então eu não vou conseguir entender o que está aqui dentro. Só na leitura diária, só na busca, né? Botando a carne em sujeição, sabe? Porque a cada momento é desafiador, viu? Nas nossas vidas. Cada momento. Diariamente. É desafiador. E como é desafiador. Mas se a gente buscar a palavra, a gente vai entender como o Senhor diz aqui pra gente. Quem crê no Senhor, rios de água viva vão fluir do nosso interior. E Ele não é mentiroso. E uma água viva, ela gera. Uma água viva não fica com lodo. Uma água viva, ela não fica parada. Uma água viva não deixa de fazer a coisa acontecer. Uma fonte inesgotável, ela flui. E essa fonte está dentro de mim e de você. O que a gente está precisando? O que a gente está necessitando nesta manhã? Que nossa alma entenda que está dentro da gente. Só precisamos renovar, declarar para a gente gerar. Há possibilidades na nossa confissão, na nossa declaração, na nossa oração, na nossa intercessão, da gente movimentar, da gente mudar a situação, transformar a circunstância, porque há poder nas orações, há poder na intercessão, há poder na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Jeremias que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu oro a palavra, quando eu declaro a palavra, ela faz a coisa acontecer. Aí, se a gente abrir João 4, só eu tirar uma coisa aí. João 4.
24:14. Olha o que diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Que água é essa? É a fonte inesgotável que está dentro. A palavra de Deus é a água que purifica nossas vidas, sabe? Olha, eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Aleluia! Já parou para pensar? Uma fonte jorrando, uma fonte gerando. E a água dessa fonte não é qualquer água. É água viva. E essa água está disponível para mim e para você, dentro. E também no manual, que é a palavra. Quando eu medito, quando eu oro, quando eu leio, minha fé, ela é aperfeiçoada. E quando ela é aperfeiçoada, eu me fortaleço. Eu, dou maior credibilidade. Eu confio mais. Quanto mais eu confio, mais eu vejo o poder de Deus gerando. Quanto maior confiança, mais eu vejo a coisa acontecer no natural. Então, nesta manhã, o que quer trazer com isso? Eu não, o Espírito Santo. Eu quero só instigar em você e instigar em mim mais ainda o desejo de continuar buscando essa fonte. Porque se ela está dentro de mim, está disponível para mim, está disponível para você. Agora a alma, o segredo está aqui, queridos, para a nossa vida. A gente precisa fazer com que essa alma entenda. Porque a alma, ela só pende ao contrário do que a Bíblia ensina. Mas se a gente medita, se a gente lê Bíblia, se a gente enche a mente com essas verdades, vai sair o que mais eu estou considerando. A palavra, amém. Se eu considero, eu falo e eu ando conforme. E a coisa acontece. Mas se eu não encher a minha palavra, ou se eu não encher a minha mente com a palavra do Senhor, cada dia mais eu vou ficando derrotado, os problemas vão surgindo e eu não vou conseguindo sair dele. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área de relacionamento, seja qual for a área. Mas uma coisa nós sabemos. Se a gente buscar essa palavra, de dia e de noite, tendo o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, que é obediência. Tudo que está preparado para nós, a gente vai receber. A gente vai poder palpar. Amém. Não só crer, mas vai vir a existência. Porque não é porque Deus não executou, porque Ele já fez. Está tudo executado no espiritual. Agora a nossa parte precisa fazer, que é buscar, confiar, falar conforme e andar conforme. E quanto mais a gente obedece, mais a gente usufrui. Aí lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos correm e nos alcançam. As bênçãos do Senhor, elas correm e vão nos alcançar. Se elas correm, a gente está à frente. Para estar à frente, a gente está em santidade, em obediência, em busca, em renúncia. Não é verdade? E a gente vai avançando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E se a gente vai à frente, focando no alto, focando no Senhor, aí as bênçãos vão correr e vão nos alcançar. Quem está falando isso não sou eu, não. É a palavra de Deus. Olhe lá em Deuteronômio 28. São promessas do Senhor para nós, para os filhos, aqueles que desejam cada vez mais buscar. Aleluia. Deus é maravilhoso.
Não esqueçamos que o amor que já foi derramado é uma semente que precisa ser regada. E se a gente rega, como é que a gente rega, Fabina? Como eu estou falando para você e para mim, lendo a Bíblia, buscando a palavra, considerando, orando, desejando, praticando. Aí o amor vai fluir. E quando nós andamos em amor, em meio às dificuldades, amar quem nos calunia, amar quem nos acusa, amar quem mente para nós, amar quem tenta prejudicar. Aí a gente tá honrando ao Senhor. A gente está fazendo conforme os seus ensinamentos. E quando isso acontece, a gente está ativando cada vez mais na nossa mente e renovando na nossa mente a palavra do nosso Senhor. E a gente vai falar e vai andar conformes. E quando isso acontece, tudo que eu e você precisa se materializa. Porque o nosso alvo é Cristo. E o prazer do Senhor são vidas. Quando a gente ama, quando a gente entende, primeiro para a gente amar, a gente precisa entender o que está dentro. O que é que está atrelado, Fabiana? Amor, que está dentro, derramado com o que você está falando, está tudo atrelado. Porque só ama quem tem o Senhor, o verdadeiro amor. Porque Ele é o amor. E o amor já foi derramado, o amor já está dentro de nós. E o Senhor habita em nós. E a Bíblia está toda dentro de nós. Mas só precisa a gente estudar ela. Porque aí o Espírito dá informação para a nossa alma, a gente renova e a gente vai falar. Estou falando isso a todo momento. A gente renova, aí a gente vai falar conformes e quando a gente declara, a gente anda também conformes. A gente obedece. E quanto mais a gente obedece, mais a gente vai usufruir. Isso é a lei. É a lei do Senhor. A obediência gera. A obediência gera. Não é verdade? E como o fruto do Espírito é a prática da manifestação, ou a manifestação do amor de Deus que já está dentro da gente, no nosso espírito salvo, aí o nosso corpo vai agir conforme. As palavras da gente vai sair em conformidade. As ações da gente vai sair de acordo. Agora isso não é de uma hora para outra. Isso é busca. Né? Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai perceber. Quanto mais a gente buscar, mais o Senhor vai ensinar. Mas quanto mais a gente considerar, mais a gente vai desejar obedecer. E quando a gente obedece, glória a Deus por isso. E entendamos, queridos, que a gente está aqui no processo de aprendizagem. Dia após dia. De fé em fé. De glória em glória. São passos, né? Passos. E a gente precisa desejar. Quanto mais a gente desejar, quanto mais a gente buscar na palavra, quanto mais a gente compreender, a gente precisa entender a nossa alma, que o maior habita em nós. O maior mora dentro de mim e de você. Então, tudo que eu e você precisa já está dentro. Já está dentro. Vamos declarar. Vamos deixar com que as palavras que saem dos nossos lábios sejam em conformidade com essas verdades. Porque a cada momento tudo acontece sendo desfavorável. Mas aí você para, analisa, não. O maior habita em mim. O maior está comigo. A força que eu preciso habita dentro de mim. Ele é suficiente.
eu vou superar, eu vou romper porque eu não estou só. E a gente precisa declarar isso. E a alma precisa entender. Cada vez mais. E ela só vai ser renovada se a gente buscar. Se a gente ler. Não tem outra forma. Cultuar é bênção. Glória a Deus por isso. Irmos para a igreja. Né, ouvir uma ministração. Amém. Mas a gente precisa reservar tempo para ler a palavra. Na igreja não é suficiente. 1 hora, 2, 3, que seja. Se não der continuidade em casa, não consegue, não. Não consegue. Por mais que a gente tenha a vida de Deus dentro, o Espírito Santo dentro, ele não faz nada se ele não vê que eu e você está considerando, que a gente está buscando, que a gente está desejando. Não. Nada vai ocorrer. Mas se eu e você buscar, desejar, procurar fazer nossa parte, avançarmos cada vez mais. Está difícil, não é impossível. Com Deus a gente pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que a gente é mais do que vencedor. E a gente, para isso, para a gente declarar isso, a gente precisa conhecer na palavra. E quando a gente conhece, quando a gente considera, a gente vai desejando obedecer cada vez mais, agradar mais o Senhor. Pegar essa natureza não, já ficou para trás a natureza. Hoje fazemos parte de uma nova natureza, uma natureza em Cristo. Mas pegar, né, as atitudes, as palavras, as ações que não condizem com a palavra e a gente vai dominando com a palavra de Deus, sabe? Renunciando. A gente vai dominando os pensamentos negativos, buscando na palavra, como diz Filipenses 4:8, o que é que eu devo meditar? O que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. É isso que eu preciso, meditar cada vez mais. Porque os problemas, cada dia mais, eles vão surgindo, queridos, nesse mundo corrompido, nesse sistema tão falho. Mas calma. Lembremos que a gente tem o maior dentro da gente. Amém. Habita dentro. Ele não está fora, ele está dentro, ele mora. Então como é que a gente pode achar que está só? Como é que a gente pode achar que a gente não vai conseguir? Se ele mora em nós, ele ia morar só por morar num templo tão pequeno como o nosso, um templo tão falho, porque a gente está em crescimento. Ele ia morar só por morar? Não. Ele mora. Você está aí no seu trabalho, ele está aí dentro com você. Você está no hospital, seja no leito, seja trabalhando, ele está aí com você. Eu estou aqui falando com vocês, que através dele, ele está aqui dentro de mim. Mas a alma precisa ter essa percepção constantemente, para que ela não desacredite quando passar por problema, quando passar por dificuldade. E glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus por essas verdades que nos libertam. Glória a Deus pela disponibilidade, não só do Espírito morando em nós, a vida de Deus morando em nós, mas a sua palavra está disponível para que a gente busque, para que a gente medite, para que a gente se agarre a ela, para que ela se enraize dentro de nós e em nossa mente, para que as nossas ações sejam totalmente alinhadas com o que a palavra ensina. Aí talvez você diga assim, mas Fabiana, é tão difícil a palavra do Senhor. Não, é difícil se a gente não desejar buscar, aprender e considerar. Aí se torna difícil. Mas se a gente desejar aprender, a gente tem o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, né? Tem a vida de Deus, que é Ele em nós. Tem essa palavra, Ele nos auxiliando. A Bíblia diz lá em 1 João... Deixa eu ver aqui, não sei se é 3 ou é 5. Deixa eu confirmar aqui. 1 João diz que não são difíceis. Os mandamentos do Senhor não são difíceis nem penosos. Se Ele diz na sua palavra, há disponibilidade. Está disponível para a gente. Porque senão, o nosso Pai seria injusto, né? 5:3.
1 João 5,3. Aqui fala para você e para mim. Depois você anota e leia. Que os mandamentos do Senhor, eles não são difíceis de ser praticados. Não são penosos. Não são difíceis de obedecer. Se ele está dizendo isso, é porque está disponível. E a força que você precisa, a gente já tem, que é o Espírito Santo está dentro. Agora a gente precisa considerar. Se a gente não considerar, a gente não vai conseguir sair do canto. A gente não vai conseguir usufruir. A gente não vai conseguir compreender. Mas, se a gente entender isso, a cada momento, Espírito Santo, está difícil, tá complicado para mim, me ajuda. Aí ele vai dizer, calma. Essa situação, ela não vai perdurar. Eu estou com você. E a gente vai romper, a gente vai conseguir. Estou junto com você, acredite. A força que você precisa sou eu, o Espírito Santo falando, né? Estou parafraseando para a gente entender. A força que você precisa, eu estou aqui. Eu sou a capacidade que você precisa. Eu sou a sabedoria que você necessita. E ele vai dando estratégia, vai nos mostrando, vai nos ajudando. E a gente, aos poucos, junto com o Espírito, vai sendo conduzido. E quando a gente perceber, a coisa está fluindo. Amém. Então não podemos nos desesperar. Talvez você esteja enfrentando algo nesse momento, como eu estou enfrentando algo neste momento, de dificuldade. Mas o Senhor diz pra gente, ei, calma, eu estou com vocês. Tenham calma. Não desfaleça. Não se atemorize. Não se desespere. Eu vou instruir. Eu vou conduzir. Eu vou abrir porta onde não há porta. Eu vou trazer a existência. Através da sua fé, eu faço a coisa acontecer. E para que eu e vocês tenhamos cada vez mais fé, a gente precisa meditar e buscar. A gente precisa orar. E perseverar. Não é em um momento só. A perseverança que vai fazer você alcançar aquilo que a gente tanto almeja. É a perseverança. Não é? Por isso que é importante a gente ter uma vida, né, de prática de oração, de interceder, de ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, orar a palavra, para poder a gente usufruir e ver resultados. Porque os resultados, eles só são mudados de acordo com o que eu e você profere da palavra. E que nesta manhã a gente possa cada vez mais desejar aprender, para a gente usufruir. Entendamos que, como foi falado aqui, que Ele é a fonte. Ele diz que Ele é a fonte que gera, jorra para a vida eterna. É uma fonte inesgotável que eu e você jamais vai ter sede. Rios de água viva fluirão. Tudo é de dentro, percebe? Ele habita, a palavra de Deus é Deus, é Ele está dentro. O Espírito Santo, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é essa força que está disponível para mim e para você, já dentro da gente. Meu Deus. Meu Deus. Pois é nesse foco que eu desejo cada vez mais aprender, buscar, obedecer, andar conforme, falar conforme e agradar cada vez mais ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Louvado seja Deus. Vamos praticar, queridos, o que está proposto para nós. Vamos acreditar que tudo é possível ao que crê. E esse problema que a gente está vivenciando, ou os problemas, eles vão sanar, eles vão parar, eles vão cessar. Porque o Senhor vai nos capacitar, vai nos instruir e vai levantar meios para que a gente saia dessa situação para a glória de Deus. Amém, queridos?
que você possa meditar, como eu vou continuar aqui meditando nessas verdades, e que a gente possa usufruir e voltemos a declarar que só o Senhor é Deus, que Ele não mudou, que Ele faz a coisa acontecer e que Ele continua gerando em nosso espírito. E através disso, Ele manda informação para a nossa alma, para que ela seja renovada, para que a gente fale conforme, para que a gente, além de falar, a gente ande conformes. E o natural vai ser regido pelo que eu e você declara da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa se revelar cada vez mais para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele revela as profundezas de Deus para a gente. Coisa tremenda, né? Só que como ele revela? Se você desejar. Como é que eu vou mostrar o Espírito Santo? Porque ele é Deus, ele é sábio. Mas como é que eu vou mostrar a ele que eu estou desejando? Quando eu paro para estudar a Bíblia, quando eu paro para orar, para falar a palavra, para cada vez mais. Agora, esse estudo não é uma vez só, não. Paz do Senhor, Luciana. Amém, bênção. Glória a Deus. Você está entrando agora, a gente já está encerrando. A gente está ensinando. Preste atenção, sente para ouvir que é a mesma coisa. Você que está entrando agora, volta a essa meditação. Medita nisso. Que eu vou continuar meditando. Mas escuta essa live, aí você curte e compartilha para que outras pessoas também escutem e que entenda que o maior habita dentro da gente. Então, tudo que vier a acontecer não está acima do quem mora na gente, não é? Porque o maior habita, a força maior existente está dentro da gente. Então, tudo que vier abaixo disso, ele é poderoso para mudar, para reverter, para que o nome dele seja glorificado. Não é verdade? Aleluia por isso. Então, deseje, não é? Você precisa desejar, eu preciso desejar, porque veja, por mais que vocês estão escutando, né, e desejando, querendo aprender, tem que fazer a sua parte. Tem que ler, tem que meditar, tem que obedecer, senão não vai mudar nada, não porque eu estou falando. Não é? O Espírito Santo usa a boca da gente, mas a decisão é sua, é minha, de querer aprender. E ninguém vai conseguir ter resultados como deseja se não buscar na palavra. Não consegue. Pode todo mundo falar, mas tem que partir da gente. O considerar, o desejar, o buscar, o renunciar, o andar conforme. Amém, queridos? Então que esta palavra ela possa invadir, porque está aqui borbulhando dentro de mim. Você vê, eu estou falando aqui, né, de uma forma que eu estou parando para meditar, porque eu estou meditando mesmo desde quinta-feira sobre isso. Que se o maior habita, se é ele que faz tudo acontecer, tudo que eu preciso está dentro de mim. E por que muitas vezes eu não estou usufruindo? A falha não está nele, está em mim. De não acreditar como deveria. E se eu não acredito como eu deveria, eu não estou buscando como eu deveria. Porque na busca, a revelação chega. Na busca, minha alma é renovada. Na busca, o rio de águas vivas que está dentro vai jorrando. É uma fonte inesgotável. Então, assim, a falha não está em Deus. Não, a falha está em mim e você. E eu desejo mudar isso. Eu não quero deixar de usufruir de tudo que está proposto para mim, para a sua vida, como filhos. Eu quero usufruir de tudo. Absolutamente de tudo, porque Jesus morreu na cruz, o preço foi muito alto pelas nossas vidas. E não só foi ele nos livrar do inferno, foi um pacote, uma vida de suprimentos em todas as áreas. E eu quero usufruir disso. Eu creio que você também deseja. E para isso a gente precisa mergulhar nessas verdades, não tem que buscar superficial. Temos que mergulhar, imergir completamente para que o rio dele conduza a gente.
Uma vez eu fiz uma live, não sei se você ouviu, se você não ouviu, você pode ver aí no Instagram, ou vai no YouTube também, Fabiana Hermes 3208, que tem lá vários videozinhos que o Espírito Santo nos conduziu para a glória de Deus. E uma vez eu falando sobre um rio, né, que eu desejo mergulhar. E quando a gente está no mar, que a gente deixa a água na cintura, a gente ainda consegue se movimentar da nossa forma, do nosso desejo. A gente pode olhar para um lado, a gente pode olhar para o outro, a gente pode andar nas águas, porque as águas estão ainda na cintura. O controle ainda está sobre nós. Mas se eu e você mergulhar, a gente perde totalmente o controle para onde a gente vai. É esse rios de água viva que eu desejo ser totalmente imergida. Agora, eu que preciso mergulhar. Quando eu mergulhar nas profundezas de Deus, aí Ele vai conduzir, Ele vai mostrar, Ele vai abrir meus olhos de entendimento, Ele vai estar, né, derramando, né, conhecimento, sabedoria. E a gente vai trilhando caminhos de delícia e de paz como está disponível para nós. Mesmo com pedras no caminho, mas Ele dá ordem para nos sustentar, para a gente nem tropeçar, aos anjos para cuidar da gente. Coisa linda, né? Até isso Ele providencia. Então aí você do seu lado. Existem anjos ao redor da gente, cuidando. Tem a vida dele dentro e anjos ao redor. Coisa tremenda, né? Glória a Deus por isso. Então que o Espírito Santo de Deus traga mais revelação para a gente, mais entendimento. Que a gente deseje mais buscar essa palavra, para a gente aprender cada vez mais. E a gente usufrua de tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, para a minha vida e para a sua vida, no nome poderoso de Jesus. E se você crer, diga amém, dê um glória a Deus, amém. Agradeça a Ele, a oportunidade, nós devemos agradecer. Estarmos aqui aprendendo, porque esse momento foi um momento rápido, mas de aprendizagem. E se a gente buscar mais, os versículos que foi falado em 1 Coríntios 6,19, foi falado no João 4,14, foi falado no João 7,38, foi falado em Romanos 12,1 e 2, foi falado em Filipenses 4,8. Então, pega esses versículos, é isso que eu indico para você, como eu estou aprendendo cada dia. Pega os versículos e vai lendo, porque à medida que a gente lê, mais revelação chega. Quando chega a revelação, um boom, na mente, na alma. Aí o corpo faz conforme. E a gente usufrui. Amém? Tenha um dia abençoado, uma tarde gloriosa, na presença do Senhor. Continue buscando, continue desejando, porque Ele tem muito para nos dar. Muito para nos revelar. Porque tudo já está pronto. Ele já preparou tudo, só depende da gente. Amém? Beijo no seu coração. Continue na presença, porque a presença está aí dentro. Nunca esqueça disso. A presença está aí dentro. E você é templo. Cuide do seu templo. Cuide, porque você é o templo do Espírito Santo. Cuidemos dele. Porque o Deus, o autor da vida, está dentro, mora dentro. E ele passeia nessa terra através de mim e de você. Então temos que ter todo o cuidado. Com o corpo, com a alma. Amém? Deus abençoe. Tenha uma tarde abençoada, uma noite de bênçãos na presença, na continuidade da presença. E que o dia da manhã seja melhor do que hoje. E fica ligadinho, porque a qualquer momento a gente volta por aqui. Amém? Deus abençoe. Curte esse vídeo e compartilha. Para que outras famílias sejam alcançadas para a glória dele. Tudo para ele, amém? E se você desejar conversar comigo no privado, tá aí, me procura. A gente ora junto, a gente aprende junto, a gente troca informações, porque isso é importante, queridos. Termos pessoas ao nosso lado, pessoas que amam o Senhor, que amam a sua palavra, porque vai nos ajudar a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.